aproveitar a grande oportunidade de estudo, agradecendo já a Deus pela grande oportunidade do Paul Talk, de termos um computador. Às vezes parece tão simples, mas tantos por aí ainda não têm essa oportunidade. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de conhecermos a doutrina, que é uma religião que nos traz o entendimento, não tem dogmas, nos traz a verdade que nos liberta, nos auxilia na caminhada, fazendo com que, entendendo, sejamos mais fortes nas dificuldades. Pai querido, obrigada pela disponibilidade da rua, de estudar e estar aqui. Obrigada pelos amigos espirituais, protetores e trabalhadores da sala, unidos pela doutrina. E que todos sejamos num grande abraço, unidos em pensamento no bem, no amor, que a rua possa estar incluída, que cada um que entrar na sala possa receber essa paz, essa luz, essa harmonia. Pai querido, que aqueles que ainda não te conhecem, os que não puderem estar aqui conosco essa tarde, possam também receber, onde quer que estejam, muita luz nos seus corações. E aos queridos irmãos ainda ignorantes dos ensinamentos de Jesus, que eles possam estar aqui aprendendo, para que possam cada vez mais se sentirem fortalecidos no amor e amparados pela espiritualidade. Que tenhamos uma tarde de paz e de estudo, que assim seja. Obrigada pela presença de cada um. Cida já está com o som ok? Um grande beijo para todos. Uma boa tarde a todos nós, né? Rô, quer levantar a mão? Boa tarde, Beli. Beijo. Nosso tema de hoje, beneficência exclusiva. Vou tirar a musiquinha. É um canto gregoriano que eu adoro. Tá passando, Rô, um beijo. Boa tarde. Essa segunda que se inicia com uma chuva maravilhosa, alimentando as nossas plantas, alimentando os nossos rios, da onde tiramos o nosso sustento. Hoje eu escolhi, lá na sala da Silvia, quando a gente fez nosso reencontro, todas as segundas, onde ela se dedica 40 minutos em prece direcionada, e eu escolhi uma mensagem que me chamou muito a atenção. Foi a primeira vez que eu li do nosso livro Pão Nosso, porque esse livro ele tem muitas mensagens, né? E eu abri ao acaso quando eu entrei na sala da Silvia e mexeu muito comigo. E eu quero compartilhar com cada um de vocês hoje, para que a gente possa iniciar essa segunda-feira refletindo o que realmente entendemos e esperamos do Evangelho. Então essa mensagem diz: em preparação, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. As escreverei e eu lhes darei e serei
por Deus, e eles me serão por povo. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-se a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho da Terra. Que lindo! Maravilhoso! Porque o Evangelho ele é traduzido em todos os idiomas. O sentido é um só. Então vai de cada um como entender e interpretar. Então é uma forma sublime aonde podemos levar a este universo infinito o que realmente Deus nos proporciona, o que realmente Deus espera de cada filho. E eu escolhi a beneficência exclusiva para que a gente possa se fortalecer na sua própria mudança, no seu próprio eu, na sua própria vontade de querer se conhecer a si mesmo, buscando sempre a força, buscando sempre a renovação da fé, buscando sempre a sua mudança interior, a sua reforma íntima, buscando sempre renovar as nossas atitudes. Então, o nosso Evangelho nos diz que é correta a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas de uma mesma opinião e uma mesma crença ou de uma mesma partida. É como eu estar aqui hoje querendo colocar para vocês que tudo que a minha verdade ela é absoluta e as outras religiões nada é verdade. Eu não posso jamais fazer um tipo de comparação. Cada um está no lugar que tem que estar, buscando ali ensinamento também. Mas o que prevalece, as religiões que os homens criaram, porque Deus é um só, é a essência do seu coração. Então, não pois é justamente o espírito de grupo e de seita e de partido que é preciso abolir, uma vez que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes. E quando socorre aquele que está necessitado, não pergunta qual a sua crença, qual a sua opinião sobre o que for. Quem rejeita o infeliz por ele ter uma crença diferente da sua, não está sendo um verdadeiro cristão, e muito menos seguindo o ensinamento do Cristo que diz para amar até mesmo os inimigos. Portanto, socorram
sem interrogar sua consciência, porque se ele for um inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele goste dela. Repelindo, poderão fazer com que ele o odeie. Aí a gente até pode questionar algumas coisas. Por que existem outras religiões? Por que é permitido certas, vamos dizer assim, exigência, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim. Cada religião tem a sua disciplina e cada um está ali por seu livre-arbítrio. Se eu estou feliz ali, me sinto bem, é ali que eu vou ficar. Eu, na minha concepção, antes de eu conhecer a doutrina espírita, que hoje eu entendo por que foi necessário tudo isso, e posso dizer para vocês que por isso que hoje eu não julgo e não critico, porque todas as religiões têm fundamento, né? E se tu passa por elas, a gente pode ver o quanto a gente aprende, quanto a gente passa a conhecer tudo aquilo que eles ensinam. Eu, antes de escolher entrar na doutrina, que eu vim a conhecer a doutrina há uns 17 anos atrás, e um tempo atrás, quando eu conheci, eu questionei muito por que eu não conhecia a doutrina antes. Por que eu não conheci? Algo tão maravilhoso, onde me fez eu crescer, fez eu entender muitas coisas, e foi me dito, tu não estava preparada ainda. Porque às vezes a gente começa antes do tempo e acaba desistindo. É que nem tu pegar uma fruta e querer amadurecer ela antes da época. Ela não vai ser saborosa, ela não vai ser vistosa, ela não vai ter aquele sabor como ela deveria ter. Tudo tem a sua hora, exatamente. E aí, eu conheci quase todas as religiões. A Rô era curiosa, lá estava a Rô querendo estudar e aprender. Um pouquinho de cada estava lá. Não como trabalhadora, não como seguidora, mas estava lá. Tinha uma amiga que era de uma certa religião, vamos lá, Rô, vamos. Estudava o estudo bíblico, participava, fazia, questionava muito, muitas coisas eu não concordava e queria saber mais. Depois que eu fui entender, quando eu conheci a doutrina, quando eu passei a ser uma trabalhadora, quando eu sentei naquela cadeira onde eu estava atendendo pessoas que estavam passando por turbulências, por dificuldades, estavam tristes porque aquilo que prometeram para ela naquela religião não era bem assim. E aí eu tinha que ouvir e eu tinha que ter a sensibilidade de não julgar e criticar aquele que passou aquele tipo de informação para ela de uma forma que veio a magoar ela, que veio mostrar para ela que tudo aquilo que ela ouvia não era verdade. Então nós, para a gente poder ajudar alguém, a gente também tem que conhecer todos os lados, se colocar no lugar de cada um para poder amparar. Então, imagina, se eu como coordenadora, ou se eu como uma fraternista, chegasse e dissesse ali para Andréia, bem feito para ti, tu estava no lugar que não deveria, porque Laís falasse mal da outra religião. Que trabalhadora seria eu? Eu estaria ali, em vez de amenizar, em vez de acolher, de mostrar para ela que tudo faz parte do nosso crescimento, né? E que ela, a partir daquele momento, ela tinha uma escolha. Que ela pudesse refletir em tudo que ela aprendeu naquele lugar, com tudo que ela conviveu, que ela tirasse bom proveito. Então, nós temos que ter esse cuidado. Por quê? A beneficência, o que ela nos diz? Quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido,
ela não passa a ser plena. Por quê? Porquanto precisamos o espírito de seita e de partido, e que precisa ser abolido, visto que não são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado. Então, eu não preciso procurar saber o que ele fez ou deixou de fazer, de onde ele veio. Naquele momento, eu tenho que ter olhos de amor. Eu tenho que ver ele como uma pessoa, como um irmão que está necessitando de ajuda, assim como eu também um dia necessitei e fui muito bem amparada. E essa mesma pessoa que lá, eu não digo a mesma, mas aquela pessoa que também me recebeu no momento certo, na hora certa, e eu lembro o dia exatamente como foi, ela nem sequer perguntou de onde eu vinha, né? O que eu queria. Ela simplesmente me disse: seja bem-vinda. Então são essas pequenas coisas, às vezes uma palavra, de gestos de amor, que vai fazer a diferença em nossa vida. Amar é beneficiar exclusivamente aos que nos amam, é dever. Amar o próximo é considerar todos os homens como nossos irmãos, estender-lhes os benefícios que estiverem sempre ao nosso alcance, sem escolher o objeto da nossa atenção, sem esperar qualquer forma de retribuição. Mas o que nós entendemos por beneficência exclusiva, como está ali no banner? O que a gente entende por beneficência exclusiva? A prática do bem dentro dos círculos restritos, ou seja, entre grupos de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Imagina se eu aqui na sala, vamos dar um exemplo, eu tivesse uma sala fechada com senha. E aí eu só iria convidar aquelas pessoas que eu amo, que eu tenho mais afinidade. Qual o sentido? Qual o sentido eu ter uma sala trancada, que só entra com senha? Como que fica aqueles que são rebeldes, que às vezes entram aqui na sala? Se entrou, é porque alguém trouxe. Mesmo que entre por curiosidade, vá que ele entre e se sinta bem ouvindo aquela música de fundo. Vá que ele se sinta bem ouvindo a prece que está sendo direcionada. Vá que ele se sinta bem ouvindo o tema que está sendo colocado. Quem sabe ali é a grande oportunidade que aquele irmão está tendo de poder entender e compreender o que é doutrina. Que não é fanatismo, que ninguém impõe nada, que ninguém faz discriminação. Então, se fizerdes bem aos que vos faz bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E aí eu quero ler o que os nossos irmãos estão colocando. A Belle disse: o ruim mesmo é não acreditar em Deus e não procurar um caminho para encontrá-lo. E a Tutuca diz: o pouco que fiquei me valeu muito. Obrigada. Vai com Deus, Tutuca. E o Wagner diz: essa exclusividade é fruto do nosso egoísmo, seja na religião, seja na família, na política, tudo fruto do egoísmo, que ainda falta muito, alto, que fala muito alto dentro de nós. E é verdade, porque quando a gente passa a observar, quando está trabalhando numa casa espírita, né? Vocês imaginam a Rô, que permaneceu mais de 15 anos sempre na mesma casa espírita. Sempre. Nunca faltei assim para nada. Esse ano que iniciou, foram muitas assim, dificuldades para mim. Como todo mundo sabe, cirurgia, assim por diante. E agora a Rô está começando uma nova etapa.
numa outra casa, totalmente diferente. No início, eu relutei muito. Eu dizia, não vou começar tudo de novo num lugar diferente, eu pensei. Eu disse, nossa, eu comecei assim a querer criticar no meu mental. E aí, como eu sempre digo, se a gente for uma boa aluna, prestar atenção no que os nossos amigos nos passam, o que o nosso anjo da guarda está ali nos cutucando para a gente se redimir, a gente não cometeria tantas tristezas, tantas coisas erradas. Se a gente cedesse um pouquinho, como disse ali, deixasse o orgulho de lado e trabalhasse mais a humildade, a gente não teria tempo para julgar, seja lá quem for, seja a casa, seja trabalhadores. É quando a gente se prepara para estar ou na sala virtual ou na casa espírita, a gente tem que estar consciente do que está fazendo ali. E ali a gente tem que estar inteiro. A gente está recebendo. Os maiores beneficiados somos nós por estarmos ali. Né? Somos os primeiros a receber. Somos os primeiros a ser tratado. Somos os primeiros a receber os benefícios para as nossas chagas. Para depois a gente poder receber aqueles que vão em busca de ajuda, seja ele encarnado ou desencarnado. Então vocês vejam quantos benefícios nós temos. Então quem sou eu para sentar ali e julgar aquele colega que está ali? Eu não convivo com ele no meu dia a dia para saber o porquê que ele está ali, como que ele chegou, né? O porquê que ele foi buscar o crescimento dele. Não me dá esse direito. Então eu trabalho muito isso. E aí chegando aonde eu quero, eu pude rever assim, às vezes a gente tem tanto para oferecer. Às vezes a gente olha aquele irmão e diz assim, puxa vida, eu faria diferente, eu não faria dessa forma como ele está fazendo. Ou às vezes tu olha assim, eu não falaria isso que ela está falando. Eu não iria palestrar da forma que ela está palestrando. Mas antes de questionar qualquer coisa, nós temos por obrigação de se questionar a si próprio. Será que eu sou tão perfeita assim? Será que eu sei tudo aquilo que eu digo que sei? Será que realmente eu consigo colocar em prática? Será que eu sou uma boa trabalhadora? Será que para mim chegar a criticar alguém ou negar alguma coisa a alguém, né? Eu sou a pessoa realmente que eu digo que sou? Então a prática do bem, dentro daquele círculo que a gente convive, seja no lar, seja na casa espírita, seja no nosso trabalho, seja qualquer lugar, qualquer religião, ela tem que ser plena. Ali a gente tem que ser inteiro, a gente não pode ter olhos de condenação, não pode sair fel das nossas palavras e não pode o nosso consciente, que é a voz do coração, julgar e criticar. E não é só fazer o bem àqueles que nos tratam bem, é fazer o bem com aqueles que mais nos julgam, aqueles que mais nos condenam, aqueles que dizem assim, eu não gosto de ti. E a gente tem que saber entender, e é difícil. Quando a gente começa a trabalhar duas frasezinhas que eu uso muito e tem funcionado comigo. Há alguns anos eu comecei a colocar em prática essa frase do Divaldo, que eu ouvi numa palestra dele quando ele veio aqui na minha cidade. Ele disse, eu não me preocupo com o que os outros pensam sobre mim, mas eu me preocupo com o que eu penso sobre os outros. E eu comecei a trabalhar isso. Por quê? Quando a gente se preocupa com o que eu penso referente aos outros, eu passo a me policiar, a trabalhar
a humildade, o respeito, o amor, o perdão, e são tantos sentimentos que nós precisamos. E a outra frasezinha, que faz pouco tempo que eu achei na internet e amei, eu quero ser uma rainha das minhas palavras do que escrava. Não, quero ser uma rainha do meu silêncio do que escrava das minhas palavras. Se você soubesse como faz bem às vezes a gente se silenciar, ficar observando, olhando, vendo, aprendendo, a gente não ia sofrer tanto. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha e diz assim, ai, a Andréia hoje tá insuportável. E acaba dizendo às vezes pra pessoa errada. Eu vou lá e digo pra Sil. Aí a Sil vai lá e diz assim pra Andréia, tu nem sabe, a Rô hoje tá com a macaca. Ai, tá mandona, Aí já aumenta a sintonia. Então, essa beneficência é a gente também se conhecer. Adriane, escreve ela no teu livro, na tua mesa de trabalho, faz um cartaz, cola no teu quando for ler, e funciona. Se tu soubesse como tem me ajudado e como é importante a gente se conscientizar. O que tu desejar para mim, Deus te dará em dobro. Eu nem faço questão de saber o que tu me desejas, né? Porque isso fica na incumbência de Deus. Deus sabe. Então não importa se aquele te desejou bem ou mal, ele vai ser retribuído em dobro. Então a gente tem que trabalhar aos pouquinhos. A gente não vai mudar da noite para o dia. Não existe essa mudança. Ela não é verdadeira, ela é camuflada. Acordar já mudada. Não. Às vezes leva anos. Quantos anos eu esperei para conhecer a doutrina e quantos anos eu já estou nela e eu sei que não sei tudo e nada, mas eu quero que, se eu crescer um pouquinho que seja, eu sei que isso vai ser pro resto da minha vida e vai me servir muito para a minha próxima existência. Então não adianta a gente querer mudar as pessoas, julgar as pessoas, se eu não consigo me mudar a mim mesmo. É a mesma coisa, eu amo tanto, e não sou amada. Então a gente não ama. Porque quem ama não julga. Quem ama sempre vai conseguir ver com olhos de amor. Vai sempre entender seu próximo. E nada como o tempo para nos ensinar e nos amadurecer. Eu pergunto para nós: tem algum valor a beneficência praticada entre pessoas afins que se querem bem? Tem algum valor? Não? Tem todo o valor, sim. A fraterna colocou ali, todo. Então, no entanto, em termos de elevação espiritual, pouco acrescenta. Não é verdade? Uma vez que não há doação, esforço de fraternidade. Por quê? É importante, mas não tem aquela envolvimento pleno de mudança. Não tem esforço nenhum. Né? Porque a gente olha para a pessoa e sente amor, vê tudo lindo nela. Agora, se tu olha para aquela outra pessoa que a gente às vezes nunca falou com ela
E a gente olha e diz, nossa, ai, que repulsa. Ali é que nós temos que trabalhar com aquela repulsa. É ali que nós temos que aprender a saber olhar, a saber buscar, a saber envolver. No início é complicado, não precisamos ir lá abraçar, né? Apertar, beijar, não, apertar a mão, não é isso. Mas é começar a trabalhar no nosso pensamento. Vocês imaginam nós aqui, fazendo um curso, trabalhando na casa espírita, estudando, e belo dia, a gente está lá na casa e chega alguém, a gente desce para dar passe e se depara numa fila com o pior inimigo nosso. O que a gente faz? Vai dizer, eu não vou dar passe nessa fila? Ah, não, ali tem uma pessoa que eu não suporto. Como que seria? O que vocês fariam? Se vocês deparassem numa fila com o pior inimigo de vocês e teriam que dar passe. O que vocês fariam? Coloquem na tela para mim. Eu quero que vocês falem de coração. Seja bem-vinda, Zaninha. Oi, amada. Que bom que veio. Chegou atrasada, mas veio. E aí, vocês estão pensando no que vocês vão responder? Ou estão ainda assim, será que eu coloco? Será que eu não coloco? O que vocês fariam se chegasse na fila para dar passe? A Zaninha diz que dá um passe com amor. Pois é. A Adriane diz que sairia correndo. A Fraterna diz que o trabalho do passe está acima de tudo. As bênçãos vêm do alto. O Wagner disse que não sabia se dava um passe ou um tapa. Somos apenas instrumentos. Pois é, meus amigos. Então agora vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês lembram quando eu disse lá no início? Quando nós entramos aqui na sala, quando nós chegamos na casa para trabalhar, nós somos os primeiros beneficiados. Somos os primeiros a serem atendidos pela espiritualidade. Para isso a gente se prepara, né? Entra numa sala, todo grupo, a gente se harmoniza, faz a prece de abertura como faz aqui na sala. Ali tem toda a equipe da espiritualidade, já fluindo a nossa mente, o nosso corpo. Agora, se eu chego ali e não tô bem, chego ali com raiva, com ódio, não tem jeito, a espiritualidade não vai nos colocar naquele momento ali, calma, paciência. Nós temos que ter equilíbrio. E aí o que acontece? Se não tem ali naquele momento, naquele grupo, aquele que coordena uma sensibilidade grande de ver, opa, a Rô hoje não tá bem, né? De chegar e dizer, Rô, hoje tu não vai trabalhar, tu vai passar no atendimento, vai fazer um fraterno, tá precisando conversar. Ou vocês acham que trabalhador de uma casa espírita é perfeito, não tem problema, também não tem esses desajustes? Bem, pelo contrário, são os que mais têm problema também. E como tem? E aí, aquele irmão, ele tem que se passar no atendimento, tem que conversar, ver o que está acontecendo com ele. Agora, às vezes, eu digo que tô bem, tô maravilhosa, tô ali plena, né? Harmoniosa, feliz da vida. Tô feliz, vou descer, vou fazer meu trabalho magnífico, vou emanar amor para todos aqueles irmãos. E quando eu entro naquela fila, eu me deparo com aquela pessoa que foi mais a minha inimiga, que mais me fez maldade. Ali está o grande desafio para nós. Se realmente a gente é um obreiro de Deus, se realmente essa nossa beneficência vai ser plena, né? Aí o que acontece? Se realmente eu aprendi o que é as leis de Deus, o que é amor, respondam para o nosso amigo se está picotando na sala o som, por favor. Então, se eu chego ali para dar passe
e me deparo com a Andréia sentada ali, o que eu tenho que fazer? Então, fecha o teu Paltalk e volta, fecha o Paltalk todo e reabre, tá? Pode ser teu navegador, amigo. Faz isso que acontece comigo. Faz que vai voltar teu som maravilhoso. Isso. Aí vamos supor que eu vou dar passe na Andréia, assim. Ali é a grande oportunidade de nos redimir em pensamento. Então, quando eu coloco a minha mão sobre a cabeça dela para dar o passe, eu vou estar ali pedindo: meu Pai, permita que neste momento eu possa emanar a essa irmã todo o meu amor. Que eu possa receber dos nossos amigos esta grande oportunidade de pedir perdão a ela sobre tudo aquilo que talvez eu tenha feito em vidas passadas e não lembro. E vai falando em pensamento. E vai passando aquele amor. Vai passando a energia. E que se ela ainda não conseguiu me perdoar, que um dia ela possa me ver com olhos de amor. E vai trabalhando. Então ali é a grande oportunidade. Isso mesmo, Beth, porque imagina, vocês não vão parar e vão pensar, meus amados, olha que oportunidade que foi dada a nós, porque são colocados os desafios na nossa vida, para ver se realmente tudo aquilo que eu busco no estudo, na doutrina, eu estou apta para encarar os meus inimigos, sem julgar, sem condenar, sem ir lá excluir eles. Imagina, atender só aqueles que eu gosto é o mais fácil. E os difíceis como ficam? Então, as oportunidades, elas são colocadas na nossa vida para que a gente possa crescer. Agora, eu fiz a minha parte. Fui ali, dei todo o meu amor, envolvi ela na luz, envolvi ela no meu amor. Não fui lá, abracei ela. Mas o meu coração fez inteiro. Então é aquilo que eu disse. Eu não me preocupo com o que ela vai pensar sobre mim. Mas eu estava me preocupando naquele momento com o que eu tinha para oferecer para ela. E o que eu ofereci foi com verdade. Porque eu posso enganar as pessoas que estão em volta, as pessoas que, algumas que talvez estivessem ali e ficassem me observando, olha, agora eu quero ver como é que ela vai se sair, porque foi inimiga dela, vamos ver. Então, eu não estou preocupada com o que os outros estão pensando, eu estou preocupada com o que eu tinha para oferecer. É como eu disse, eu quero ser rainha do meu silêncio do que escrava das palavras. Então não adianta a gente falar, sair falando. O que fez, o que deixou de fazer, o que vai fazer. É o silêncio. É o silêncio. Nossa, o MSN hoje tá que tá. Deixa eu botar aqui no vermelho, porque aí não sai o barulho na sala. Pronto. Entrou essa musiquinha aí que entrou é da nossa Elisa, viu? No MSN. Quando ela entra, eu tenho os amigos, cada amigo eu boto uma musiquinha e eu já sei quem que tá entrando no MSN. Então, voltando aqui. Todo o exercício da fraternidade salutar é salutar para nós. Porque nós vamos nos fortalecendo na medida em que rompemos a barreira do orgulho e do egoísmo. Então, quando a gente rompe essa barreira desse orgulho, do egoísmo, a gente passa a ver, sentir mais o amor. Para muitos é difícil ainda, mas eu tenho certeza que através da prática, através do exercício todos os dias, a gente consegue.
Tem várias maneiras, né, de se fazer esta caridade. A caridade, todo mundo sabe de cor e salteada do que é feito, como. A gente sabe que muitas pessoas confundem a caridade com esmola. E não é dessa que a beneficência fala. Não é essa. É quando nós nos conhecemos realmente. Como disse a Beth, a verdadeira caridade é a dor de nós mesmos. Mas é saber também conduzir essa dor sem culpar ninguém. Não podemos culpar alguém pela nossa dor, porque cada um tem que crescer no tempo certo, na hora certa. E eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. De novo, o que se entende por beneficência? O que a gente entende por beneficência? Sem consultar os universitários. Sem ir lá no Google. Quero que vocês falem de coração. O que se entende por beneficência? Doar, fazer o bem, caridade em ação, a Eli só ri. Ficou com medo, né, Elisa? Confessa. Ficou com medo, né? A beneficência, meus amados, é a prática do bem em ação, de fazer sempre o benefício a alguém. Nós estamos andando pela rua, nós vamos fazer um retiro. Nós aqui, 22 irmãos, vamos hoje fazer um retiro. Vamos ir para algum lugar onde a gente vai se reunir, fazer uma caridade. Vamos ajudar algumas famílias carentes. E de repente, nesse andar aí, sempre tem aqueles que, nós vamos ter que ir nesse lugar. Tem uns que vão todo no chiquê, todo no sal, tem uns que vão simples, né? Tá no retiro, né, Zaninha? E aí? Cada um tem a sua consciência, sabe o que está fazendo. Agora imagine nós indo fazer esse retiro aí, nos reunir para fazer um trabalho voluntário e de repente a gente chega em algum lugar muito pobre, barro. Será que todos conseguiriam entrar nesse lugar? Ou entrasse num lugar fedido, sujo, olhasse assim dentro daquela casa, tudo sujo? Será que nós conseguiríamos estar ali? Fazer sem olhar, sem criticar? Uma vez, nós fomos numa casa, eu e uma colega, que a gente sabia que aquela família estava passando necessidade. O pai estava preso, a mãe não tinha comida. Aí nós chegamos na casa, meninas, tinha tanta roupa suja no tanque, tanta roupa, mas tanta, que eu não acreditei naquilo que eu estava vendo. Aí tem dois lados. Tem pessoas que é mais fácil pedir roupa, vai nas casas pedir roupa do que ir pro tanque lavar. Mas às vezes aquela pessoa também não tem água, não tem sabão, não tem nada para lavar. Aí nós vimos aquele monte de roupa, mas era muita roupa suja, gente. Que eu não acreditei no que eu estava vendo. A casa até que estava organizada. E eu e a minha colega olhamos e dissemos assim para a pessoa: vocês não têm água?
Não, a gente não tem água, a gente pega a água emprestada ali do vizinho, tadadã. O que a gente fez? A gente se reuniu um grupo, né? E fomos na Corsã, que se diz aqui, na cidade que eu moro, ver o porquê, qual a dívida. Conseguimos levantar um valor, fomos lá, pagamos, religaram a água, fomos de novo na casa daquela família e traçamos uma meta para ela. A gente iria ajudar ela, mas ela ia ter que colocar em dia toda aquela roupa suja. Ela ganhou material de limpeza, a gente chegava lá, um dia sim, um dia não, levávamos comida, às vezes que uma das meninas sobravam comidas na casa delas do almoço, elas botavam no pote, a gente ia lá, levava para as crianças e ia fiscalizar para ver como que estava. Fomos na escola, então a gente procurou fazer, ensinamos, né, os cuidados que tinha que ter, valorizar quando ganhava as coisas dos outros. Então não adianta a gente só ir lá estocar, dar, mas se não ensina. A gente é a mesma coisa, como a gente falou aqui na sala semana passada. Eu cobro lá, digo pro meu filho, não sobe. Aí, até que um dia, o filho cai. Por quê? Se aquela família passou por tudo aquilo, e a gente via no olhar daquela mãe, por ter um marido que estava preso, não importa os motivos, a gente não estava ali para dizer que ele era culpado ou não, mas tinham crianças pequenas que precisavam naquele momento de água, tomar banho. A gente fez o quê? Fez um mutirão, né? Fizemos limpar todo o pátio, catamos piolho das crianças, levamos remédio. Então a gente ensinou, ó, tem remédio, o pátio está limpo, roupa lavada, a cestinha básica. Então agora, assim. Então às vezes, meus amados, a gente tem que dar um empurrãozinho, sem esperar nada, sem dizer, mas ela não é merecedora. Ou vocês acham que a gente não ouvia do grupo? Não vale a pena, ela não vai valorizar, ela não vai cuidar, o marido é isso. Mas eu não estava me preocupando com isso. Nós temos que fazer com a consciência tranquila que fez, está feito. Então essa beneficência, interação, é fazer, esse é o benefício, é fazer. Como que tu vai ensinar alguém a fazer um bolo se não mostra que vai ovo, que vai farinha, que vai fermento, quanto tempo vai no forno, como que se unta uma forma? Ninguém nasce sabendo. Mas como que não nasce, Rô? Mas ela tem mãe, tem X filhos. Mas alguma vez vocês perguntaram para ela se alguém sentou e conversou com ela? E deu colo? Pegou na mão e disse, eu vou te ajudar? Quantos são às vezes escorraçados? São expulsos dos seus lares como se fosse lixo, descartáveis. Quantas vezes nós já sentimos assim, que temos família, que temos casa? Quantas vezes a gente se sentiu excluída do convívio que a gente tem, seja na casa espírita, no trabalho, em qualquer lugar? Nós muitas vezes já se sentimos excluídos. E não somos pobre coitado, não. A gente tem uma casa, tem nosso computador, tem o seu trabalho. Alguns podem estar passando algumas dificuldades, né? Que é normal, mas tem uma vida melhor do que aquele que às vezes o marido está no presídio, não tem comida, não tem água nem para tomar, tem que pedir água emprestada para o vizinho e ainda tem que se submeter a ser criticada e julgada. Então isso não é beneficência. Se nós estudamos a doutrina e temos que ajudar, primeiro, com ação e atitude, faça primeiro. Ensina o caminho para o irmão. Agora, se ele vai continuar ou não, vai ser um problema dele, porque um dia isso vai ser mostrado para ele. E vão perguntar, tu teve todas as oportunidades, foram colocadas pessoas no teu caminho para te tirar do vício, para te ser uma boa mãe, para te saber cuidar da casa, para te saber buscar o alimento, para te saber valorizar, e tu não soube, tu desperdiçou todas as oportunidades.
Então, quem é que vai ser responsável? A própria pessoa, não aquele que fez. Sim, Beth, com certeza. E sempre é feito, mas infelizmente essas pessoas, elas pouco, né, vão à frente. Elas pouco conseguem, muito poucas, né, vão em busca da doutrina. Muito poucas, dá para contar nos dedos. Por quê? Elas ainda não estão amadurecidas necessariamente para entender o que é a doutrina. Foi assim conosco. Ninguém faz nada quando alguém vai lá e impõe algo. Ou se faz é porque tem interesse. E nós não podemos impor nada a ninguém. Por quê? Existe o livre-arbítrio. A gente pode dizer, olha, vem estudar, vem conhecer, vem te ajudar. Mas ajudar para quê se eu já tenho o necessário? O convite sempre tem que ser, né, Beth? Mostrar, ensinar, a rezar pelo menos. Ensinar a agradecer a Deus por ter alguém que deu aquele alimento. Agradecer por aquele alimento que foi dado àquele irmão. Ensinar pelo menos o básico. O que é o básico? Quem é Deus? O que Ele nos oferece? Esse é o primeiro caminho, né? Então, fazer aos outros o que desejamos que nos seja feito para nós mesmos. Hoje, eu tenho a minha casa, tenho o meu trabalho, tenho a minha família, eu tenho uma vida boa. Mas será que amanhã eu vou ter tudo isso? Se eu realmente estou dentro do bem, se eu realmente me esforço e tento todos os dias me melhorar, eu não vou deixar que isso vá acontecer comigo. Mas vá que aconteça uma tragédia. Como a gente vê todos os dias aí, pessoas que perdem tudo, sua casa, seus familiares, fica sozinho nesse mundo, perde emprego, fica sozinho. Como se, assim, como se viesse nu ao mundo. E aí? O que entra? A resignação de recomeçar, sem se lamentar, que é o mais difícil. E isso é as provações, né? Que às vezes a gente olha e vê, puxa vida, que tragédia para essa família, ou que tragédia para esse pai, perdeu todo mundo, ficou sem nada. Então, a gente nunca sabe como que vai ser amanhã. Eu posso ter hoje um bom salário, uma mesa farta, mas será que daqui uma semana eu posso não ter mais esse salário? Não posso ter mais essa mesa farta? Eu vou ter que depender de um irmão, ou de uma irmã, ou de um pai, de uma mãe para poder me manter, pagar minha luz, minha água, ter o meu alimento? Eu vou ter que me sujeitar a pedir para alguém? Aí entra a humildade. Vamos ter que deixar o orgulho. Quantas pessoas acontece isso? Quem sabe ali é o crescimento, é a oportunidade de deixar o orgulho. Porque quantas pessoas que a gente vê que se acha, né, tudo na vida e acha que nunca vai acontecer com ela nada de desagradável. Quantas pessoas eu convivi naquele hospital com doenças incuráveis que diziam: eu daria todo o meu dinheiro para não morrer, para me curar desse câncer. Mas será que é preciso eu dar todo o meu dinheiro para me curar hoje? Se eu estou tendo a oportunidade de curar as minhas enfermidades, buscando através do amor, buscando através da humildade, buscando através da simplicidade de ver a vida de uma forma mais simples.
É como se eu estivesse andando na rua e de repente eu visse alguém muito pobre, caído, e eu olhasse e dissesse: o problema é dele, não é nada meu. E aí, que cristã sou eu? Não digo que tem que pegar ele e trazer para dentro da minha casa, não é isso. Mas eu posso sim ajudar de uma outra forma. Chamar alguém para recolher ele, levar para um albergue. Eu posso perguntar o que aconteceu, posso juntar ele, botar sentadinho, que o senhor já comeu, está precisando de alguma coisa? O que aconteceu com o senhor? Por que o senhor está vivendo assim? Por que o senhor está bebendo? Porque tudo a gente tem que ir atrás. Isso mesmo, Elisa. E às vezes a gente dá mais atenção para as pessoas lá na rua do que dentro da nossa casa. E às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida para unir mais a família. Seja às vezes numa doença, seja às vezes na perca de um trabalho. São as oportunidades que são dadas para as famílias se unirem mais, se valorizarem mais, se amarem mais, se respeitarem mais, não se julgar. Quantas pessoas eu via lá no hospital doente, que eu ouvia aquela mãe dizer assim: nossa, fazia muito tempo que eu não falava com meu filho, e hoje eu estou com meu filho aqui entre a vida e a morte, pedindo para Deus que não levasse ele. E assim tu ouve muitos acontecimentos que são as nossas provações. Mas Deus, não foi Ele que causou isso, esse sofrimento para nós. Vai com Deus, Beth. E muito obrigada pela tua presença. Não foi Deus que causou esse sofrimento. Mas isso é uma forma da gente crescer, entender o que é a beneficência, né? O que nós podemos nos melhorar para não ter somente exclusividade na nossa vida. Eu ajudo só aqueles que eu amo. Não, a minha filha é tudo. Não, o filho do vizinho, ele que se rale. Não, eu não vou fazer isso não. Capaz que eu vou fazer. Não, fulano faz. Deixa para ele, coitadinho, ele está aprendendo. Não é assim. Seja bem-vindo, Ricardo. E por beneficência exclusiva, o que devemos entender? A prática do bem dentro de círculos restritos, ou seja, entre grupos de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou da mesmo partido. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensas tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. O que Jesus nos ensina em relação à beneficência? O que ele nos ensina? O que Jesus nos ensinou na sua existência aqui na Terra? Será que a gente consegue fazer pelo menos uma coisinha que ele já fez? Então, em toda a sua vida terrena, Jesus nos ensinou com o próprio exemplo a beneficiar sempre os necessitados, tanto de ajuda moral como material, e principalmente os mais aflitos e miseráveis, fossem eles pessoas estranhas, amigos ou inimigos. Então é ali que nós temos que fazer essa parte, essa caridade sem restrição. A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário que falta ao vizinho. Que o irmão ignorante, tombado no erro, é alguém que nos pede os braços e que a aflição alheia amanhã poderá ser nossa. Então, hoje eu estou bem, agradeço a Deus, mas eu não sei amanhã.
Quantos de nós aqui nessa sala já teve uma vida muito bem sucedida e hoje a gente só tem o necessário? Muitos não aceitam, muitos se tornam resignados, conseguem viver daquela forma que foi colocada a eles, né? Mas a gente não pode se revoltar com isso e não pode se acomodar. A gente tem que ter ação, criatividade, a gente tem que ter ânimo, a gente tem que ter harmonia, a gente tem que ter felicidade. Mas como ter felicidade? Se eu tinha uma casa boa, uma vida boa, e hoje eu tenho uma casinha tão pequenininha que mal cabe toda a nossa família dentro. Mas quem sabe foi uma forma que foi dada a nós de estarmos numa casinha tão minúscula para nos aproximar. Seja bem-vinda, Cássia. Nos aproximar mais, dialogar mais, compartilhar mais. Quem sabe? Porque às vezes a gente mora numa casa tão grande que a família nunca se encontra. Um está num quarto, um está em qualquer lugar e nunca estão próximos. Porque essa beneficência ela tem que partir de dentro da nossa casa, com os nossos. Não fazer discriminação com o irmão, com a mãe, com o pai, com a avó, com o vô. Ou tem pais que às vezes dá mais para um filho, não dá para o outro, porque o outro é rebelde, então não merece. Então são inúmeros fatores. E quando a gente age assim, com certeza a gente está prejudicando aquele filho. Aí acontece hoje aquilo que a gente vê aí fora. Um filho revoltado, indignado, cometendo coisas que não deveriam. Né? Então, tem algum valor a beneficência praticada entre pessoas afins que se querem bem? Como eu disse lá em cima lá, e algumas pessoas disseram que sim, outras que não, né? No entanto, em termos de elevação espiritual, pouco se acrescenta. Maior mérito existe em fazer o bem àqueles que nos insultam e caluniam do que a quem nos ama. Quem aqui na sala já foi caluniado? Coloca aí na tela para mim. Sim, não, sim, não. Seja bem-vinda, seu Mita. Quem já foi caluniado? Eu já fui. Ih, já perdi as contas. Da Isabelle, né? E aí? Como que foi a nossa atitude quando alguém nos caluniou? De raiva, vontade de ir lá pisar no pescoço, dá vontade, né? Ir lá meter o dedo na cara. Tudo isso a gente tem vontade. Mas quando a gente começa a colocar em prática aquelas frasezinhas que eu coloquei aqui para nós, né? A gente passa a ver assim, puxa vida, quem precisa de médico são esses que nos caluniam. Eu já estou me tratando, então eu não posso me considerar uma doente. E a gente sempre tem que ficar atenta, que a gente tem que agradecer essas pessoas que nos caluniam, que são elas que nos fazem crescer, são elas que nos fazem refletir, são elas que nos fazem nos tornarmos pessoas melhores. São elas que nos fazem treinar a nossa paciência, o nosso silêncio. São elas. E um dia nós vamos entender isso. Porque eu tenho certeza que um dia essas mesmo que nos caluniam ainda vai sentar na mesma mesa que nós e ainda vai nos dizer: puxa vida, que vergonha pela minha atitude. E hoje eu vejo o quanto tu tem as tuas virtudes. Então as nossas virtudes são os nossos atos, as nossas atitudes. Não se paga, né? Não se paga com a mesma moeda aquilo que aquele irmão nos faz. Eu vou lá, vou fazer pior. Quanta coisa a gente ouve aqui.
Ah, eu vou fazer igual. E aí, que mérito nós vamos ter fazer igual? O maior mérito existe em fazer o bem àqueles que nos insultam. Esse é o mérito. Fazer o bem. Mas como que eu vou fazer um bem que alguém que fala mal de mim? Faz o bem pelo pensamento. Eu posso, eu sou luz, eu sou força, eu sou amor. Me ajuda, Deus. Não deixe que da minha boca saia algo que venha me prejudicar. É o silêncio. Por mais que seja doído, por mais que às vezes a gente está ali e diz eu não mereço isso. Ninguém merece, mas vamos pensar, Deus, se eu fiz algo para essa pessoa, me ajude a levar a luz no coração dela, que ela possa me ver com olhos de amor. É assim que nós temos que agir. Sempre. Devemos auxiliar quem professa uma crença diferente da nossa? Ah, mas eu não quero nem saber da Andréia. Ela tem outra religião. Não. Nem dá trela pra ela, viu, Silvia? Viu, Sil? Nem dá trela pra Andréia, porque ela é de outra religião. Não, ela tá aqui nos espionando na sala. Não fala com ela. Bota batom nela ali. E aí? Devemos auxiliar a Andréia, Silvia? Sil, o que tu acha? Vamos auxiliar a Andréia? Ela é de outra religião? Vamos? Por que nós temos que ajudar ela? Por quê? Porque a Andréia, essa merece a nossa melhor atenção, respeito e benefício. Por respeito e benefício. Obediência total. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorrer, portanto, sem lhe pedir contas à consciência. Então a gente socorre a Andréia, mas a gente não precisa pedir contas a ela do que ela foi ou deixou de fazer. Porque a beneficência deve ser estendida para além dos grupos. Todo esse pautalk aqui, a gente sabe que existem várias salas de todos os tipos e gostos, né? Todas as religiões existem. E por quê que a beneficência deve ser estendida a todas as salas do pautalk? Por quê? Por quê, meus amados? Nós estamos num pautalk. Existem várias salas. Por que a beneficência deve se estender por todas as salas? Porque somos filhos de um mesmo pai. Quer mais? Por quê? Só a Elisa que está na sala? Porque todos somos filhos de Deus. Só isso. Só isso basta. Quero mais resposta. Isso não é o suficiente. Por quê? Somos irmãos. Hoje nós vamos visitar todas as salas do pautalk. O que nós vamos levar para essas salas? Porque existe o livre-arbítrio de ir e vir, somos irmãos, fazer o bem, não importa quem. Muito bem, tá melhorando. O que mais? Eu sou filho, todos somos filhos do mesmo Deus. Mas ninguém é igual, não esqueçam disso. Por que nós vamos fazer uma visita em todas as salas do pautalk e vamos estender essa beneficência? Por quê? Porque ali cada um colocou sua maneira de ver.
Porque devemos ser tolerantes com o próximo. Tá melhorando, Cássia. Que bom que voltou, Silvia. Eu ainda não vou dar a resposta. Eu quero saber que hoje a gente vai em todas as salas levar a beneficência. A todas as salas do Paul Talk. Por quê? Porque devemos facilitar o próximo sempre. Não devemos julgar o próximo. Tá melhorando. Quer mais? Tá faltando uma palavrinha-chave aí. Nós aqui procuramos sempre entrar em salas espíritas, em salas que vai nos fazer bem. Não é assim? Não é isso? Mas vamos supor que um dia aí entra alguém de outras salas na nossa sala, outras salas aí que cada um tem a sua sala da forma que gosta, do seu jeito de ser. A gente não vai banir? Não, a gente falou isso lá no início. Sem preconceito, amar o próximo, amor universal, amar. Juntando tudo isso, o que vai nos beneficiar? Que benefício nós vamos ter se eu fizer tudo isso? Caridade, respeitar o próximo. Que benefício nós vamos ter se nós irmos em todas as salas do Paul Talk hoje? Vamos entrar em silêncio, vamos ficar ali quietinha, né? A gente está levando ali algo bom através do nosso pensamento. O que vai ser? O que a gente vai ganhar com isso? Crescimento pessoal. O que mais? Vamos puxar a memória, gente. Vamos lá. Harmonização, paz, reciclando. O que mais? Falta pouco. Estaremos enviando o amor do Pai sem pensar em receber nada de volta. Também tô hoje exigindo, né, Wagner? Ai. Mas olha, vamos raciocinar comigo. Como é fácil a gente ter tudo pronto na internet, né? A gente larga uma perguntinha, corro lá pro Google para ver a resposta. Aí daqui um mês a gente coloca o mesmo assunto e eu observo isso. Eu só mudo o título. E eu vejo que às vezes as pessoas nem se tocam. A gente tem que entender aquilo que está fazendo, meus amados. Tem que ir a fundo da doutrina. A gente conhece todas as obras, mas aquilo que se pratica no dia a dia. Conhecimento de diversificadas visões, compreensão, lei de ação e reação. Mas ninguém me respondeu ainda. Se coloquem vocês estão fazendo tudo isso que vocês colocaram. Que benefício vai trazer para vocês? Qual o benefício? Que bom, Wagner. Que benefício vocês vão trazer para vocês, colocando tudo isso aí para fora? Caramba, tá difícil, né, Fraterna? A Fraterna já tá sacudindo o pé, assim. Ai, a Rô não vai responder. Tá melhorando. Humildade, desprendimento. Então, vamos lá. Por que, meus amados, o exercício da fraternidade salutar para o nosso espírito? Que vai aos pouquinhos se fortalecendo na medida em que rompe as barreiras do orgulho e do egoísmo. Então vocês imaginam, nós aqui hoje vamos fazer uma visita numa sala lá tal. Ai, Rô, naquela sala, silêncio. Vamos fazer a nossa parte. Chegamos, entramos, não falamos nada, vamos fazer a nossa parte. É um crescimento para nós.
Eu estudei, viu, Frater? Tô aqui desde a manhã estudando. Mas é tão bom estudar, né? O pessoal lá na casa deixa vontade de me arrancar meus cabelos, né? Eu fazia, ó, vamos pensar, não tem açaí não de ficar chutando, vamos pensar. Então, esse exercício de fraternidade é colocar todo dia em atividade. Ah, mas é tão bom, né? Eu adoro, eu sou muito assim de colocar dinâmica, gente. Eu adoro, assim, fazer a pessoa pensar. Não adianta só chegar aqui, babá, que nem um reloginho mecânico, né? Não sei. Meu jeito de ser assim, gosto. Eu acho que é bem produtivo. Faz a gente pensar. Olha como vocês são dinâmicos na sala. Não é bom? Cada um coloca aquilo que pensa, a gente soma tudo isso. Nossa, dá um lindo buquê de sentimentos, de renovação. A gente às vezes deita lá, lembra, hoje na sala foi tão legal, eu ri tanto com aquilo. Então isso é harmonioso, né? É uma sintonia com os bons espíritos que estão aqui nos ajudando, irmãos desencarnados que também estão participando através do nosso pensamento. É assim que funciona. Então imagina essa fraternidade em exercício constante dentro de nós. Não basta eu conhecer as leis, conhecer os livros, conhecer as obras, ir na casa, estudar e não praticar. Colocar em exercício a minha paciência, o meu amor, a minha tolerância. Bom, até que ponto agora eu sou capaz de dar um passe na Andréia, que é a minha maior inimiga? Então é isso que eu tento passar. Não adianta a gente conhecer, né, se diz espírita, se diz trabalhadora de uma casa espírita, e na hora que tu tem que servir, na hora que tu tem que receber aquele irmão com amor, com carinho, tu ignora. Ou tu diz, eu não vou falar com aquela pessoa lá. Não. E aí? Que dele realmente essa beneficência, que dele tudo aquilo que buscamos na doutrina, que estudamos, que sabemos de cor, né, de cor e salteado, o que é amor, o que é perdoar, mas na hora de eu colocar em prática, eu tenho ainda o orgulho. Sou orgulhosa, não cedo, né? Então do que adianta? Se eu ainda sou egoísta, em querer passar para os outros aquilo que eu tenho de melhor? A prática é mais difícil. Então é a mesma coisa. Eu amo tudo que eu faço. Amo meus blogs, né, que são nossos blogs. Amo todos os grupos que eu trabalho. Amo a doutrina, amo a minha casa, amo tudo que eu faço. Aprendi a colocar amor, respeito, porque nada na vida é fácil, mas também não é difícil. Não posso ficar uma vida toda achando, porque não deu certo ali, porque não... Não, eu tenho que ser o quê? Me amar, exatamente, fraterna. Quando a gente passa a se amar, a gente quer levar amor às pessoas. Quando a gente se ama e se respeita, a gente passa a entender o que é beneficência. Quando a gente passa fome, quando a gente passa dificuldade na vida, a gente passa a ver que se hoje eu tenho um pouco mais, eu posso dar um pouquinho para aquele irmão. Eu posso dividir em várias partes. Então, às vezes não é o material. O ser humano não necessita tanto do material como do lado espiritual. Esse lado que a gente se dedica em falar, tocar no coração da pessoa. Aí a saudade diz, quando a gente sente o que o outro sente ao nosso respeito, quando a gente sente a tristeza daquele irmão, quando a gente sente o quanto ele se esforça para mudar, mas para ele é difícil, e a gente está lá pronto para servir, dar a mão, não julgar e dizer, vem, eu vou te ajudar. A gente pode crescer espiritual, mas só vai crescer no momento que a gente coloca em prática
com humildade tudo aquilo que a gente busca na doutrina. Sejam bem-vindos todos que aqui estão chegando nessa tarde de segunda-feira na Sala Unidos pela Doutrina. Então, meus amados, precisamente o Espírito ele precisa se libertar de tudo aquilo que ainda incomoda ele. E a gente passa a crescer, a gente passa a nos sentir pleno quando a gente consegue ver no seu próximo a bondade, o amor. Não importa o que ele fez. É saber sempre respeitar, ter paciência e esperar. E aí, para finalizar, a última pergunta dos nossos estudos. Quando podemos nos considerar discípulos de Jesus? Quando? Eu quero que todos coloquem aí na área de texto. Quando realmente podemos nos considerar discípulos de Jesus? Quando seguimos seus ensinamentos. Quando conseguirmos colocar em prática os ensinamentos dele. Quando a gente sentir o amor que ele pregou aqui. Que lindo! Saber se colocar no lugar do outro e fazer o seu melhor para ajudar sem esperar nada em troca. Maravilhoso! Quando processarmos tudo que ele nos deixou. Agora, vamos pegar todas essas respostas que cada um de vocês colocaram aqui na área de texto e vamos transformar ela numa palavrinha. Vamos transformar no amor a nós mesmos. Quando nós passarmos a nos amar e também amar os outros indistintamente, aí conhecerás que realmente é um discípulo de Deus e de Jesus. Se nós tivermos a capacidade realmente de amar uns aos outros. Eu posso chegar aqui e dizer, mas eu sou. Cuida teu teclado aí, Zaninha. Eu posso dizer que sou uma trabalhadora da doutrina, vou lá, faço a minha parte. Mas antes de fazer a minha parte com a doutrina, eu tenho que trabalhar dentro de mim as minhas imperfeições. Não precisa ninguém nos dizer, nós conhecemos as nossas imperfeições. A gente conhece os nossos impulsos. A gente necessita, com certeza, de alguém para nos auxiliar, nos mostrar o caminho, né? Vai dizer, e aquele que realmente nos ama vai nos dizer com todas as letras, tu tá errando. Não é essa forma, não é esse caminho. Quanto mais se tem, mais se dá. Por isso que eu digo, quanto mais amor eu tiver, mais eu vou oferecer. Não precisa ser em bens materiais. A forma que eu achei de levar o amor é no meu trabalho que eu faço.
Seja numa mensagem, seja numa gravação, seja lá no blog. Tudo que nós criamos, eu coloco amor. Cada coisinha que eu coloco, eu digo assim: bah, isso aqui tem tudo a ver com fulano, com a fulana. Ó, isso aqui vai cair como uma luva pra fulana, pro fulano. Nossa, vai dar aquele salto, ele vai ficar feliz. Sem egoísmo, sem inveja, sem vaidade, né? Fazer sem olhar a quem, sem esperar taxas de recompensa. Isso é beneficência, não com exclusividade, né? Achar que eu tenho um grupo fechado, tenho domínio sobre ele e é assim, não. Eu tive que trabalhar muito esse meu lado, meus amados. Por eu ter uma facilidade muito grande de coordenar, né, de cobrar, exigir, eu tive que lapidar muito isso dentro de mim. De como coordenar, de como cobrar, de como saber se impor. Porque nem sempre, às vezes, as pessoas estão preparadas para ouvir a nossa forma de ser. E às vezes as pessoas se melindram. Né? Então a gente também tem que estudar muito esse nosso lado de ser, por a gente ser espontânea, por a gente às vezes falar aquilo que pensa. Isso eu tive que trabalhar em mim. Nem tudo que eu penso eu tenho direito de sair falando. Nem tudo que é bom para mim pode ser bom para vocês. Então nós temos que ter muita consciência, nós temos que ter muito respeito, nós temos que levar muito a sério, nós temos que ter muita disciplina, nós temos que ter muita paz de espírito, para que tudo possa ser conduzido dentro do amor. Então eu agradeço do fundo do meu coração, né? Por esta tarde maravilhosa, essa semana que se inicia, aonde os nossos amigos me deram o sustento, me deram a luz no meu lar, me encheram de esperança para que eu possa continuar conduzindo e levando a todos aqueles que necessitam da luz do Pai, aos nossos irmãos desencarnados, que são tantos que aqui se encontram, que eles possam neste momento se sentir abraçado pelos nossos mensageiros da luz, e que esse estudo de hoje à tarde possa nos beneficiar na nossa reforma íntima, e que possamos todos os dias educar nossos sentimentos. Nos ajude sempre, Pai, a nos tornarmos melhores, para que um dia possamos retornar à nossa pátria espiritual. Eu abraço a cada irmão aqui presente e digo a cada um: obrigada por cada um de vocês existirem, e eu poder juntos com cada um crescer e doar o amor e a fraternidade. Que Deus ilumine, proteja hoje e sempre. A nossa irmã fraterna acho que vai falar, né? Tô descendo. Boa tarde, tudo bem? Tá tudo em paz? Muita paz por aí, tem muita chuva, tem muito sol, tem muito calor, aqui faz de tudo. Aqui no Rio faz de tudo, faz frio, faz calor, não sei se faz frio, se faz calor, aqui tá um caso. Um dia eu tô de condicionado, outro dia eu tô de cobertor, a coisa aqui tá meio caótica. Minha fofinha Rô Estrelinha, beleza. Essa sua beneficência
que não é sua, é nossa, você realmente estudou bastante. Você leu bastante, como sempre, né? Você tem a capacidade para isso. Eu estava aqui pensando, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Por que será? Como você disse, nós saímos por todas as salas do Paul Toker. Fazendo o quê? Pregando? Hã? Fazendo o quê? Se nós formos falar o que a gente acha numa sala evangélica, acho que não vamos ser bem recebidos. Pelo simples fato de que eles têm a ideia deles. Então, levando energia. Ah, que fofa, isso você não falou. Eu pensei que é pra gente falar alguma coisa. Aí eu fiz maior confusão. Porque eu sou da opinião que eu só dou opinião quando me perguntam. Porque eu dou a todos o direito de ter a sua própria resposta. Embora o pensamento do outro seja completamente contrário ao meu. Mas como cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma ideia do que seja religiosidade, do que seja Deus, pois nem nós aqui no Espiritismo sabemos que seja Deus. Ainda. Nós aqui inventamos o nosso Deus, porque nós precisamos de uma referência. E como ainda não sabemos que seja Deus, não temos condições para isso, ainda somos tão pequenos no mundo espiritual, tão mínimos, que ainda não sabemos que seja Deus realmente. Então, fazemos dele um ser. Um ser. Muito maior que nós dizemos. Muito melhor que nós. Muito mais inteligente que nós. Muito mais tudo que nós. Mas é um de nós, que sempre estamos botando nós na história. E isso realmente cada religião coloca dentro da sua visão. Cada religião tem o seu jeito de ser. Mas para todas as religiões, eu não coloco o Espiritismo, porque Espiritismo, eu já disse isso uma vez e vou repetir, não é religião. É uma filosofia de vida. Porque nós não temos dogmas e nem a fé ostensiva. Temos a fé raciocinada, porque entendemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sim, temos Deus em nós, sim, como energia. E em cima disso tudo, nós temos todo o direito de raciocinar e discernir, porque isto foi um dom que Deus nos deu, ou seja, que nós recebemos de alguma forma o discernimento e o raciocínio. É importante isso. E respeitando assim o discernimento e o raciocínio do outro, porque cada um de nós tem uma forma de ver a vida, tem um jeito de sentir. Não é isso não? Porque desde que eu saiba, aqui entre nós,
existem espíritos muito evoluídos, outros mais ou menos, e outros estão iniciando. Os que estão iniciando vão pensar as coisas da religiosidade, ou seja, da filosofia espírita, de uma forma diferente de mim. Porque eu talvez já esteja no meio do caminho. Embora eu não tenha a capacidade que tem a Rô, que eu acho que ela está acima de mim, como tem o Saides, como tem o irmão X, como tem esses outros nossos irmãos aqui, que vou te contar, eles estão muito mais na minha frente. O que eu sei dizer, o que eu sei falar, é sobre a vida que nós temos aqui, porque isso eu aprendi. Como viver a vida, isso eu aprendi. Agora, dentro da parte teórica da filosofia espírita, eu realmente tomei por fora. De forma que eu estou sempre buscando as outras salas também por conta disso, de tentar entender o conteúdo da coisa. Pena que nem todos consigam falar de uma forma que aquele menorzinho, o que está lá no primeiro degrau da espiritualidade, consiga entender. Eu faço o possível para falar de uma forma bem fácil, sabe? Para que todos possam entender. A minha intenção é que todo mundo entenda o que eu falo. Porque é isso que eu acho que é importante. Assim como a Rô fala, todo mundo entende. Não é não? Quem não entende o que a Rô fala? Não é isso? Só se estiver surdo. A gente pode não saber responder a pergunta que ela está fazendo, porque quem está com o livro na frente é ela, né? Então, a gente não pode nem correr atrás lá do Google. Não pode nada. Tem que ficar aqui esquentando cabeça com uma coisa que a gente não leu, que a gente não estudou. Essa é boa, né? Fofa. Essa é muito boa. Mas de qualquer maneira faz com que a gente vá buscar dentro da gente alguma resposta. Se a gente não for catar dentro de nós algo que a gente às vezes acha que não importa, a gente coloca aqui na tela. A Rô não se importa com isso não. Se a gente não está botando exatamente o que ela vai aceitando assim mesmo, ela vai aceitando. Porque na verdade a gente não sabe tudo. Ela mesmo cansa de dizer isso. Nós nascemos sabendo, né? Então, como a gente não nasceu sabendo, a gente está aqui para aprender. Tá certo? Aí ela vai lá, cata as coisas dela lá e coloca na tela para que a gente possa saber exatamente o que deva ser beneficência. Não é não? Então agora a gente já sabe que é fazer o bem sem olhar a quem, vamos colocar assim, dentro da minha visão, né? É dar o amor que você tem dentro de você, e que eu repito muito, se você não se ama, você não tem o que dar. Eu repito muito isso. Eu vou acabar ficando chata, não vou repetir mais. Mas isso é isso que tem que ser. Porque se eu pedir 1 milhão, algum de vocês aí, alguém tem para me emprestar? Estou precisando de 1 milhão, alguém tem? Não? Tem? Não? Que pena. Estou precisando desse milhão, né? É a mesma coisa, né? Se você não tem muito amor dentro de você, se você não se ama demais, você não pode doar esse amor a ninguém. Você não tem, não é isso? Então foi o que ela acabou de dizer tudo aí, e eu concordo, assina embaixo,
com todas as minhas letrinhas. Tá bom? Então era isso só que eu queria dizer, tá bem? Beijinhos para vocês, meus queridos, e muitos beijos para você, Rosinha. Tchau, querida. Obrigada, fraterna. Você fala de um jeito especial, os Cides, né? O Balk, a Rô, cada um tem a sua peculiaridade na maneira de falar, mas todos são muito importantes, porque vai atingir a determinada pessoa, né? Então, assim, completam, vocês se completam, bom demais. Eu entendo dessa forma, né? Vamos agora para um momento muito especial. E, fraterna, hoje até teve um pouquinho mais de tempo, né? Você me desculpa quando muitas vezes o tempo é menorzinho para você fazer um comentário, mas hoje foi bem tranquilo. Vamos agora, então, seja bem-vinda, Elisa. Vamos para o momento de vibrações. A nossa querida amiga Sil fará por nós esse momento de oração. Vamos estar sintonizados, vamos colocar aquela água, o chá, como a Rô falou, enfim, para fluidificar. Vamos digitar o nome daquelas pessoas das quais sabemos que necessitam do amparo, da proteção e do socorro nesse momento. Vamos digitar na tela ou vamos estar em pensamento para que a espiritualidade possa socorrê-los, ok? Então, se eu estou passando o link. Olá, boa tarde a todos, amigos queridos. Vamos então para o momento de vibrações. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e vibrar para todas as pessoas que estão precisando, por todas as pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão nos asilos, nos orfanatos, nas clínicas de recuperação de viciados. Vibraremos, Pai, por todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Vibraremos por todas as crianças que estão nas ruas, crianças que estão passando por momentos difíceis. Vibraremos por todas as pessoas que estão com depressão, sendo internada ou na sua própria casa. Vibraremos por todas as mães que sofrem com seus filhos nas cadeias. Vibraremos por todos que aguardam uma resposta, uma vaga, um auxílio no hospital. Vibraremos por todas as mães que desejam ser mãe, que ficam naquela angústia, todo mês esperando uma boa notícia para chegar ao seu momento, se realizar como mulher. Que todas tenham esse merecimento conforme a sua necessidade e seu merecimento. Vibraremos por todos nós aqui nessa sala, por todos os nossos amigos que por algum motivo não puderam estar presentes nessa tarde. Que essas vibrações possam chegar a cada um de nós, a todos os nomes postados na tela, a todos os nomes mencionados. E, sendo assim, peço à equipe espiritual, os amigos de luz, que possam nesse momento fluidificar as nossas águas contidas em nossos copos, em nossas garrafas e até mesmo em nossos filtros, em nossos chás. Que esses fluidos possam vir do plano espiritual, do laboratório divino, esse remédio que aqui na Terra não temos. Que cheguem até as nossas águas, até o nosso chá, como uma chuva de prata, energizando-a, fluidificando-a. Que ao tomarmos com muita fé, conforme nossa necessidade e nosso merecimento, possamos sentir a diferença. Obrigada, Jesus, por mais esse momento de vibrações em seu nome. Obrigada, espiritualidade amiga presente.
aos espíritos de luz, pela fluidificação de nossas águas e de nossos chás, que ao tomarmos, sentiremos bem melhores. Fica conosco, Jesus. Nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo a todos. Passando, Andréia. Obrigada. Obrigada, Senhor. Vamos agora para a nossa prece final. Vamos pedir para a nossa querida... Olá, Sol, querida. Bom te ver. Vamos pedir para a nossa querida Janinha. Janinha, quando você estiver ok... Quando você estiver ok, pode... Isso, ok. Estou passando, então. Boa tarde. O som está bom? Ok. Então, queridos irmãos, continuando nessa vibração de amor, paz e harmonia, vamos elevar nosso pensamento ao alto, mentalizando a doce figura do nosso Mestre Jesus, abraçando a cada um de nós, a cada um, irmão encarnado e desencarnado. Que possamos receber desse abraço o que necessitamos, fazimento físico e espiritual. Agradecemos ao Pai Maior por tudo que temos, principalmente, Pai, pelos desafios que são colocados à frente, à nossa vida, que fazem com que nós sejamos testados na nossa perseverança, no nosso amor, que possamos sempre, Pai, encarar esses desafios com coragem e, acima de tudo, com confiança que podemos, quando temos Deus, como temos Jesus como meta, porque sabemos que tudo que cai em nossas vidas, tudo que é depositado em nossas mãos, é de acordo com o que nós conseguimos carregar. Tudo aquilo que nós não conseguimos, nos é posto à frente. Portanto, queridos amigos, vamos pensar nessa aula de hoje sobre a beneficência, pensando sempre que o bem, quando feito, ele retorna. Vamos pensar, Pai amigo, que não temos inimigos, que temos sim irmãos que pensam diferente do que nós. Aprenderam a nos amar e aos quais também não aprendemos a amar. A compreender, a entender que cada um é um indivíduo único, com pensamentos diferentes. Que possamos, Pai amigo, ter uma boa semana, paz, harmonia no coração. E que se algum momento nos sentirmos cair, que imaginemos na hora a figura do Mestre, de braços abertos. Assim, no segundo de concentração, nós levantamos e prosseguimos na caminhada. Que Jesus sempre esteja conosco e nós com Ele. Que nosso anjo de guarda, nossos mentores, possa chegar a cada um de nós, transmitindo essas bênçãos, essas energias de amor, paz e saúde. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por estas salas que abrigam a tantos irmãos que vêm em busca de esclarecimento. Não importa os pensamentos, não importa que tipo de crença tem. Importa sim, Pai,
que tudo seja tratado com seriedade e com amor e com acolhimento. Que assim seja. Fique em paz.